Boa noite, ABCP, obrigado pelo convite, Evaldo, a todos vocês. Eu vou falar primeiro que eu sou maluco de falar de petróleo e Petrobras com o Zé Sérgio e com vocês aqui, porque eu sou um leigo. Então eu vou falar de assuntos que eu acho que são aparentemente distantes, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, vivemos e viveremos. No dia 11, agora segunda-feira, no Ministério da Defesa em Brasília, o almirante Greg Feller, dos Estados Unidos, teve uma reunião com o almirante brasileiro Ilks Barbosa Júnior. Ele tratou da parceria Brasil e Estados Unidos e liderança militar. 3 dias antes, no Senado americano, esse almirante Greg Feller entregou um documento de 20 páginas ao Comitê das Forças Armadas Americanas e informou que um general brasileiro será vice no Comando Sul. O Comando Sul é o comando de 3 tropas, as 3 armas americanas, no sul do hemisfério aqui. Bem, isso começa a parecer estranho. O que foi o governo, né, que o Zé Sérgio estava, Zé Celso Amorim, o que era, a grosso modo, a concepção geopolítica do Brasil? Da luta por um mundo multipolar, com relações múltiplas e não de uma única potência, porque isso a gente já sabe os problemas que traz. Então, como consequência disso, com a França, o Brasil tem o projeto de submarino de propulsão nuclear. Com os suecos, os caças, aquela fantástica batalha que envolveu franceses e americanos. Com a Rússia, o esboço de um projeto de artilharia antiaérea e, desde os anos 80, com os chineses, satélites. Bem, o que diz o documento que tornará o Brasil sub do comando no sul do país, do continente? Esse documento diz que quem são os países aliados? Brasil, Chile e Colômbia. E nos informam quem são os nossos inimigos que nos ameaçam. Isso está escrito. Cita nominalmente Rússia, China, Irã, Venezuela, Cuba e Nicarágua, e especifica esse plano norte-americano ao qual o Brasil está aderindo. Um sistema de ameaças interrelacionadas desafia a segurança de nossos parceiros da região. O subtexto disso é, em primeiro lugar, petróleo, não tenho dúvida. O que interessa ao Brasil? A Amazônia, sua costa, isso é o que interessa. Qual é o interesse deles? Petróleo. Se some a isso, vocês ouviram falar há pouco tempo, vocês estão ouvindo falar do pacote anticrime do ministro Moro, recém-lançado e recém-divulgado. Aquele pacote, ele modifica os artigos 23 e 25 do Código Penal e reduz a interdição das forças de segurança para matar. Quer dizer, num país onde a polícia e todo mundo já mata indiscriminadamente, isso reduz a punição para quem mata e for de força de segurança. E um dos termos usado é conflito armado. Conflito armado. Conflito armado no direito internacional é quando numa guerra clássica, militares matam civis e você pode alegar dano colateral. Agora imagine isso aplicado às ruas. O que significa? Quer dizer, a quem estão entregando e o que estão entregando dentro desse contexto. Eu agora vou pedir para o Gabriel tocar. Isso aqui não é propaganda minha, depois eu faço minha propaganda, mas isso aqui são 2 comentários que eu fiz à época, até acho que cheguei a falar com você algum númerozinho, de 1 minuto e 42 cada um, sobre isso é há 6 anos atrás, o que já vinha e o que já avançava à época. Então eu pedi para o Gabriel tocar lá, por favor. Hoje é a DAT, divisão. Não, é desde o começo, por favor. Carlos Costa, chefe. É desde o começo lá. Agora vamos ao... A gente começa a entender o nome do jogo e o tamanho desse jogo. Eu estou falando desse assunto hoje aqui, porque isso acho que é o contorno do que o C7 certamente vai falar depois. Gabriel, toca a segunda aí, por favor. Agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bob, é o mesmo assunto. Boa noite, Bob. Espera. O pré-sal do Brasil teria reservas de no mínimo 70 bilhões de barris de petróleo.
pode ter até 80 bilhões de barris, segundo estimativa de quem é muito do ramo. Isso, a preços do momento, significa uns 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, ou algo como 20 trilhões e 400 bilhões de reais. 20 trilhões e 400 bilhões de reais equivalem a uns 5 PIBs do Brasil. Por algo que vale 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, Estados Unidos, Inglaterra, as chamadas grandes potências, fariam e farão qualquer coisa. Espionaram e espionarão o que entenderem ser preciso. Na moita ou com a colaboração da própria Polícia Federal, fizeram no Brasil até o início dos anos 2000. Na marra, fazem e admitem fazer agora. Pronto, isso Gabriel. é absolutamente. Pronto, agora eu quero mostrar uma sequência de coisas que às vezes a gente fala essas coisas e a coisa mais fácil do mundo é falar teoria da conspiração, teoria da conspiração. Então isso tudo foi publicado, não teve nem um desmentido, nem um processo. Ao longo de 6 anos, 72 páginas em 7 ou 8 reportagens. Essa primeira foi quando esse era o diretor da Polícia Federal, que foi demitido dias depois. Pode andar, por favor, Gabriel? Porque tem como descer aqui? Não desce. Bem, ele dizia que eu tenho, a expressão que foi usada na matéria não foi essa, porque tinha uma certa, aqui embaixo, ó, aqui, não sei se é possível mostrar, eu não sei como é que funciona, aqui, ó, eu tenho o homem na minha mão, na verdade eu tenho o rabo do homem, porque o presidente da República achava que as fitas do Silvano tinham sido gravadas. Como a Polícia Federal era muito pobre, eles desgravaram, mas tinham as anotações, isso perdurou até o momento que a gente contou que as fitas não existiam mais. Bem, ao investigar isso aqui, eu descobri como é que a CIA, DEA e a FIDEC atuavam, não só atuavam, pagavam as contas da Polícia Federal. Então, pode pular para a próxima capa, por favor? Já pode sair para a capa mesmo. É adiante, isso. Não, é essa. Essa aqui. Esse cidadão, supostamente adido, era um dos homens da CIA dentro do Brasil e operavam nessas 15 bases ao longo do país em regime de informação consorciada. Dá uma caminhada agora, por favor, pelo PDF. Aqui era uma das bases. Pode seguir, pode ir passando, por favor, Gabriel, que eu estou falando. Essa região aqui, para o cidadão entrar e trabalhar aí, ele tinha que ir ao Washington submeter um teste de ter permitido isso dentro do país. Eu duvido que alguém tivesse ouvido falar. Essas coisas, quando eram publicadas, eram como se não existisse. O resto da imprensa estava lá, esse cara vai ser maluco, tal, quer dizer, está publicando, mas não existisse. Isso é incrível. Pode seguir, por favor. E esse general, Alberto Cardoso, quando foi demitido, ele disse ao Walter Mairovitch, que era o chefe do Senado, obrigado, porque podemos afastar um chantagista. Bem, se alguém está chantageando, alguém está sendo chantageado, né? Pode seguir, por favor. Essa é uma entrevista com o cara da CIA, que evidentemente ficou muito bravo, que ele atendeu o telefone achando que ia falar como diplomata e sabíamos quem ele era. Pode passar, por favor, para a próxima. Vamos em frente, só para a gente andar rápido aqui. Pode ir para a próxima capa. Isso. Esse cidadão não existe isso, mas chama-se embaixador em exercício. Estava sendo embaixador no Brasil, então ele era encarregado de negócios. Numa festa na embaixada, tinha saído a primeira capa, e numa festa na embaixada da França, ele estava bravo e falou: é isso mesmo, nós temos o dinheiro, nós pagamos contas, as regras são as nossas. Ele teve que sair do Brasil um pouco depois, porque foi uma carta diplomática e tal, e ele foi interpelado no palácio. Chamava-se James Derry. Aí, tinha até a cópia do paper, mas não importa, só para vocês terem ideia de que essas coisas existem. Pode pular a próxima e passar para outra mais adiante ainda.
Não, os EUAs, os Estados Unidos pagam a conta. Aqui. Isso aqui são os depósitos nas contas dos delegados, que não eram pessoas corruptas, mas não é isso. Por exemplo, a ideia ia investigar o Fernandinho Beiramar. A Polícia Federal era tão depauperada de orçamento, ao contrário do que seria depois, e para poder fazer a investigação e licitação não tinha dinheiro. Os americanos pagavam a conta da Polícia Federal e, portanto, tinham acesso a todas as informações e designavam quem queriam que investigasse ou não. Uma vez arranjaram um problema gravíssimo, porque plantaram droga dentro do avião da Varig, e isso deu um pepino monumental, mas é o que eles queriam fazer. Pode ir adiante para mostrar uma das contas aí. Pode andar. Aí mostra e prova como. Pode seguir, por favor. Aqui, ó. Dá para abrir aqui, Gabriel, essa parte de cima? Eu digo dos documentos. Aqui, ó. Do documento, isso. Do documento, na parte. Aqui, ó. Via conta CC5, a embaixada envia dinheiro para os chefes da divisão regional da Polícia Federal. Vocês imaginam o que é, quer dizer, um outro. Se você sonhar em passar na porta do FBI dos Estados Unidos e entrar sem pedir licença, você está em cana e danou-se. Os caras estão vendo a polícia pagando a conta. Pode seguir. Por favor. A próxima aí. Pode seguir. Aqui, ó. Isso vem, depois nós vamos voltar, que são aquelas chamadas Task Force. Task Force depois do 11 de setembro, espalhou-se pelo mundo essas operações conjuntas em que juízes e procuradores fazem operações, tal. O problema é o seguinte: quem eles investigam? Com quais interesses? Quem vai a julgamento? Quem não vai? Os juízes super-heróis são exatamente quem? Estudaram aonde? Tem que relações com quem? Foram treinados por quem? São questões que o país não discute, até porque não sabe. Vamos seguindo então. Pode ser a próxima já. A próxima capa já, tá? Esse cidadão é o seguinte: ele foi o chefe oficial do FBI no Brasil durante 4 anos. Ele me procurou porque eu tinha feito já 4 capas e tinha uma certa irritação com o assunto, tal. Então ele me procurou porque ele queria me conhecer. A gente jantou no Antiquários durante 3 horas, tomamos muito vinho e ficamos ao longo dos anos conversando. Tinha assuntos que me interessava saber, tal, mas aí, quando foi em certo determinado momento, depois do 11 de setembro, pediram via eletrônica, portanto isso fica registrado, o FBI pediu que ele grampeasse sheiks, mesquitas, etc, árabes no Brasil. Ele tinha se dado mal no escândalo El Salvador, foi depor no Congresso americano, e aí quando ele disse, mas eu estava obedecendo ordens, aí disseram para ele, a gente não aceita mais esse tipo de desculpa desde o julgamento no Nuremberg. Então quando ele recebeu a desculpa, a ordem para poder grampear, ele rejeitou e começou a ser escanteado. Por isso eu conversei durante 3 meses. Ele me deu entre 17 páginas e contou tudo, absolutamente tudo, isso que eu estou falando agora. Não só contou, ele confirmou tudo e disse: eu despachava dentro da Polícia Federal. Eu entrava, botava o meu carro na garagem e escrevia lá dentro: sou chefe do FBI. E era secundado nas palestras que fazia para a PM pelo país, etc, por um cidadão chamado Mauro Marcelo. Quem era Mauro Marcelo? Delegado da Polícia Federal, que o governo brasileiro cometeu a imprudência de tornar chefe da ABIN, porque ajudou a resolver um sequestro da sobrinha de não sei quem. Como é que começa o caso Mensalão? Com R$4.000 do PTB dentro dos Correios, trabalho feito pela ABIN. Esse cidadão que chefiou, ele não só secundava, ele era tão amigo dele, que ele brigou com o diretor do FBI quando foi publicada a reportagem. E o cartão dele, que eu publiquei, a época na Carta Capital, até fui um pouco cuidadoso, me deu o telefone, tinha os dísticos do FBI na capa, e esse cidadão visitava o túmulo do J. Edgar Hoover quando ia a Washington. Esse cidadão foi o chefe do Serviço Secreto brasileiro em 2003, 2004, por aí.
eu tenho ideia. Bem, ele contou tudo aqui, que grampearam Alvorada, que grampearam Tacla, tudo. Então, não tenhamos ingenuidade de achar que as coisas acontecem. Depois o Zé Sérgio vai falar do jogo geopolítico do mundo. Vocês imaginem o que é você ter a Polícia Federal dormindo na tua cama todo dia, o que significa. Pode passar umas pagininhas aí só para a gente ver o que dessa reportagem. São 17 páginas. Monitorar o país e relatam como compraram a Polícia Federal, o terrorismo, atentado na atriz, tudo. Ele contou tudo. Pode ir andando página por página, só para a gente ver se tem alguma coisa que dá para ficar mais claro ainda, se é que é possível. Vai? Esse aqui é... Não. Então, a página... Pode seguir. O candidato deles em 2002, essa aqui, para nessa foto. Isso aqui é o Antony Garotinho. Aí entra uma outra questão, que é as ramificações políticas da questão religiosa. O candidato preferencial dos norte-americanos era o senhor Antony Garotinho. E aí entra uma questão também que tem a ver com as preferências norte-americanas sobre o... Isso aqui é o Carlos Costa, que depois era o chefe do FBI no Brasil, levando o Garotinho para a posse de George Bush. Isso aqui é na noite, de black tie no fundo do carro. Tá? Esse cidadão aqui. E esse cidadão que está ao lado, o outro, é o que trabalhou na morte do Guevara. Tá? Félix Rodrigues, agente da CIA, que trabalhou na morte do Guevara. Você vê como isso aqui, como as pessoas... É a teoria da conspiração. A foto está aqui para provar exatamente as coisas. E aliás, ele me disse, eu investiguei no Brasil durante 3 meses, o então diretor da inteligência na Bahia, que era em frente ao Salvador Praia Hotel, tinha sido treinado por ele em Quântico. Tinha foto dos dois na parede. Eu me lembro até que Ravengar, lá naquele sobe e desce, eu vi a câmera, eles acompanhando o cidadão. Pode seguir. Pode seguir mais aí. Pode seguir. Isso aí é... Vai adiante. Aqui é o grampo no Palácio do Alvorada e no Itamaraty. Grampearam o Itamaraty e o Alvorada. Pode seguir. Ele conta tudo. Ó, a frase. Há anos compraram a vossa PF, aquela de então. Depois no final vocês vão ver. Pode seguir, por favor. Bem, mas tem uma última... pode... Isso. Pode seguir. Ó, porque tem aquela história de... porque os caras estão operando dentro do Brasil. Ele fala, olha, os atentados na Argentina foram tramados no Brasil, mas não foram feitos dentro do Brasil. Ao contrário, existiu interesse. A arrecadação de dinheiro existe para qualquer país em território brasileiro ou não. Uma outra coisa é a atuação na tríplice fronteira. Pode pular, por favor. Pode seguir. Aqui, CIA 10. Último, uma questão, digamos assim, pessoal. Qual o significado do verbo sancionar? Aí ele ri. Isso tudo está gravado. Aí ele explica. Terminar subitamente com a vida biológica de outra pessoa. O FBI não pode. Quem pode é a CIA. Depois, isso valia até Gerald Ford. Quando caiu o Nixon, parou de valer. E voltou a valer depois. Por que isso? Porque quando ele chegou, ele me procurou, vocês veem como é que o jogo é louco. Tem uma reunião segunda-feira na Embaixada Americana, uma reunião da nação que junta os 16 a 17 serviços secretos e discutem as coisas. Eles diziam, temos que influenciar tal jornalista, temos que falar com tal juiz, temos que influenciar de uma forma ou de outra comprar. Aí ele falou, mas você está achando que nós estamos na África? Isso aqui não funciona assim. Aí o cara falou, sancionar então nem pensar. Olha o nível da atuação. Por isso que na próxima capa, por favor, isso aqui era um recado que estava mandando um cidadão, e na próxima capa foi publicada a lista de todos os chefes de serviço secreto que atuavam dentro do Brasil. Aqui. Jack Ferraro, CIA, NAS, DEA, todas. Todos.
Zero desmentido, que era impossível desmentir nada. Todos. Sabe a repercussão disso na imprensa brasileira? Zero. Era como se não existisse, e se não tivesse importância, isso aqui não tem nenhuma importância, tal. Agora, a última, por favor. E aí a última capa, não mais, pode pular tudo, tá? Depois de tudo isso, aqui não, pode seguir lá em cima, a capa aqui, ó. Depois de ter publicado, eu fui procurado, depois de tudo, por 2 delegados que chefiaram sessões na Polícia Federal. Eles deram 10 páginas contando absolutamente tudo e confirmando tudo. Sabe o que aconteceu? Nada. Contaram tudo. Tudo que eu tinha contado, eles contaram com... Eu não vou perder muito tempo de vocês, mas está tudo ali. Tá? E aí eu fui procurado. Agora pode ir para aquela penúltima foto. No meio da terceira ou da quarta capa, eu recebi uma ligação de Hamburgo e uma mulher brasileira me disse: o Pio pediu para dizer que você está no caminho certo. E na hora eu não sabia quem era o Pio. Depois eu descobri, Pio era um cidadão chamado Pio H, que é o cara que praticamente arrebentou com a CIA nos anos 70 na Europa, porque ele mudou de lado. Ele escreveu esse livro que foi um clássico da espionagem, que é ensinado nas academias, FBI, chamado Diário da Companhia. Quando eu acabei essa série de matérias, um dia eu recebo um telefonema. Eu estou dizendo isso porque eu nunca mostrei para ninguém, mas é só para as pessoas verem que essas coisas existem, não é teoria da conspiração. Eu recebo em casa para conversar, uma conversa que durou quase um dia, o jornalista é uma maravilha, 2 pessoas, pode mostrar a foto. Esse é o Carlos Costa, que foi o diretor do FBI no Brasil, e esse é o famoso Pio H, que já morreu agora, e que eu tenho a impressão que à época estava trabalhando para os cubanos e queria cooptar o Carlos Costa, que tinha saído do FBI. Eu estava mostrando tudo isso para vocês eventualmente perceberem a dimensão do que nós estamos metidos com sei lá quantos bilhões de barris de petróleo, num governo que tem Bolsonaro, tem 4 divisões, tem militar de um lado, tem financeiro do outro, tem maluco do outro, pão com leite condensado, chinela Raider, essa coisa toda, isso é tudo nuvem de fumaça. Alguém está operando o que é fundamental nisso aí. Alguém está de olho no que é fundamental nisso aí. E o que é fundamental nisso aí, quem sabe, é o Gabriel, que vai falar agora.